Eu sou Lívia Drummond, trabalho aqui na SBPW, né? SBPW, na editora DWW Editorial, e eu gostaria de convidar a professora Maria de Fátima Dias para fazer a abertura do evento. A professora Maria de Fátima é psicóloga e psicanalista, tem mestrado e doutorado em psicologia clínica, é professora em cursos de formação em psicanálise e em cursos de pós-graduação, focado no pensamento de Winnicott, é membro do IBPW e da AIVA, ou IVA. Fez parte da equipe de redação da revista Natureza Humana, atuou também como parecerista e continua atuando, né, como parecerista da Natureza Humana. Em 1999, organizou a bibliografia completa da obra de Donald Gill de Winnicott, que foi compilada por, desculpem-me se eu falar o nome dele errado, Nude Huysmans, não sei como pronunciar, e publicada na revista Natureza Humana, no volume 1, número 2, em dezembro de 1999. Pode vir à mesa, professora. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite, Aldo. Boa noite a todos. Boa noite a quem está, né, nos assistindo. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer estar aqui, né, por ter feito parte dessa trajetória, né, de 25 anos. Como brincava o professor, né, nós íamos lá para a Bíblia, para os primeiros momentos, né? E eu gostaria, então, de fazer algumas observações a respeito, né, de todo esse período, né, de como foi essa trajetória no projeto Natureza Humana. No início de 1999, o professor Dielico Loparic e professora Elza Oliveira Dias organizaram um grupo com o objetivo de desenvolver novos projetos voltados para os estudos sobre o pensamento de Martin Heidegger e Donald Winnicott. Eu estava lá. Em reunião realizada em fevereiro desse mesmo ano, o professor Loparic comunicou que estavam criando a revista Natureza Humana, que seria publicada pelo Grupo de Pesquisa Integrada de Filosofia e Práticas Clínicas do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUC São Paulo, em conjunto com outras instituições, tais como os grupos da Unicamp, Associação Brasileira de Análise, dentre outros. Neste grupo, definiu-se as funções de alguns participantes na elaboração e consecução do projeto editorial da revista Natureza Humana. O professor Loparic foi o primeiro editor da revista, delimitando e especificando a linha editorial que ela seguiria. A escolha da revista em se dedicar especialmente ao pensamento desses dois autores apoiou-se na constatação inequívoca da importância ocupada por eles no cenário filosófico e psicanalítico. Heidegger, reconhecido como o maior filósofo do século XX, e Winnicott como um psicanalista inovador em termos teóricos e prática clínica. A intersecção entre esses dois autores foi demonstrada quando se constatou e destacou, especialmente pelos artigos do professor Loparic, professora Elza, que Heidegger é o autor que fundamenta filosoficamente o arcabouço teórico do pensamento winnicottiano. Assim, ao longo desses 25 anos, a revista Natureza Humana consolidou sua importância no interior do mercado editorial brasileiro. Traduções e resenhas de obras relevantes na área da filosofia, psicologia e psicanálise foram feitas por especialistas e críticos abalizados. Estudos de caso e artigos foram apresentados aos interessados em fazer um aprofundamento nos estudos voltados para o pensamento heideggeriano e winnicottiano. A revista também divulgou a realização de eventos e cursos dedicados aos estudos sobre o Winnicott. Deste modo, um panorama sobre a novidade presente no trabalho de Winnicott foi apresentado ao Brasil. O trabalho rigoroso dos editores e dos pareceristas levou a revista a se tornar referência na publicação de artigos voltados para temas relevantes da psicanálise, seja a psicanálise tradicional, sustentada no pensamento freudiano, ou a psicanálise winnicottiana. Deste modo, a revista passou a ocupar uma importância singular no cenário acadêmico voltado para os estudos sobre a psicanálise e sua evolução.
Tendo esse contexto como sustentação, gostaria de destacar alguns aspectos voltados para a produção da revista acerca dos estudos de Donald Winnicott. Desde o primeiro volume, a revista destacou o interesse dos autores na produção de conhecimentos sobre a especificidade da teoria e prática clínica realizada por Winnicott ao longo de décadas de atividade profissional. No primeiro volume, psicanalistas renomados como Elza Oliveira Dias, Davi Bogomolets, Maria Ivone Ascioli Lins, Orestes Foleza Neto, Gilberto Safra, com seus textos, iniciaram a configuração de um projeto editorial que destacava as relevantes contribuições de Winnicott, assinalando o lugar diferenciado que este psicanalista passou a ocupar na história da psicanálise. Eu não vou citar os outros autores que se dedicaram, porque eu fiz questão de destacar esse primeiro volume, né? O Érico provavelmente vai abordar isso um pouco, né? A importância dos estudos sobre o Winnicott foi corroborada com a publicação da bibliografia completa da obra de Winnicott, que foi compilada por Knud Julmand e publicada em 1999. Esse material se tornou referência nacional para os estudiosos de Winnicott. Esta compilação se mantém como referência para pesquisa sobre o autor. Eu, como circulo por vários grupos, muitos alunos, este material da revista Natureza Humana se mantém como referência. Artigos rigorosos descreveram a singularidade da clínica sustentada nos pressupostos teóricos winnicottianos. Alguns tópicos iniciais precisam ser destacados, a começar pelo apontamento de que o Winnicott elaborou uma teoria universal sobre o processo maturacional humano. A isso se acrescenta outro aspecto inovador, referente à visão ontológica de Winnicott sobre o ser humano, que é de que a constituição e inserção do indivíduo no mundo se dará pela via da criatividade originária. Outra referência esclarecedora desse novo contexto teórico foi o foco no processo maturacional na totalidade da vida humana, e não mais na situação edípica somente. Esses elementos ressaltaram a necessidade de indicar que uma nova linguagem foi criada por Winnicott, uma linguagem mais descritiva, para descrever os fenômenos próprios da natureza humana. O ineditismo encontrado nas proposições winnicottianas versava sobre a necessidade de se rever a etiologia dos quadros psicopatológicos, tendo a teoria do amadurecimento pessoal como baliza fundamental, o que, inevitavelmente, levou a novos métodos de tratamento. O trabalho clínico passou a sustentado pela proposição de uma psicanálise do cuidado. Entre recusas à psicanálise tradicional e proposições que levaram a uma nova forma de compreender o ser humano, o Winnicott inaugura uma abordagem que se estende para além da psicanálise em si. O que a princípio se mostrava como uma ampliação do cenário psicanalítico gerou um campo totalmente novo em termos teóricos e clínicos. Deste modo, os artigos publicados demonstraram que a conjuntura psicanalítica se alterou radicalmente e a revista Natureza Humana se tornou o veículo divulgador dessa grande transformação. Confirmando o alinhamento com os projetos desenvolvidos pelo GFPP, a revista passou a publicar artigos originados das pesquisas rigorosas produzidas pelo grupo, inseridos numa linha de pesquisa, cujo objetivo era o de investigar a especificidade do arcabouço teórico winnicottiano. Os autores demonstraram a originalidade e complexidade das ideias do psicanalista inglês, delimitando as fronteiras e intersecções entre esse autor e os da psicanálise tradicional. Inúmeros pesquisadores se debruçaram em diferentes assuntos a partir de uma ótica estritamente winnicottiana. Temas como o papel das figuras parentais, afetividade, integração psicossomática, depressão, sexualidade, suicídio, agressividade, especificidade do ambiente winnicottiano, dentre outros, confirmaram a linha de pesquisa singular do GFPP, respaldada em Winnicott. A revista Natureza Humana foi reconhecida pela comunidade acadêmica como um veículo sustentado por uma seleção criteriosa na escolha dos artigos enviados para avaliação.
Assim, tendo em vista a importância que ela passou a ocupar nos estudos sobre o Winnicott e o lugar de respeito conquistado nos meios acadêmicos, pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento humano pleitearam a publicação de seus artigos nessa revista. A fronteira internacional foi rompida e autores orientais, europeus, latino-americanos, dentre outros, com produção voltada para o pensamento winnicottiano, confirmaram a importância da revista no cenário acadêmico internacional com a publicação de uma produção intelectual de respeito. Um lugar de destaque foi construído no transcorrer destes 25 anos. Considerando a importância que a revista Natureza Humana passou a ocupar nas pesquisas sobre o Winnicott, hoje ela é referência nacional nos estudos já consolidados sobre um pensador e clínico revolucionário. Para encerrar, gostaria de acrescentar que a revista Natureza Humana é resultado do trabalho dos autores, editores, revisores, membros do conselho científico, redatores, profissionais da gráfica, esqueci alguma categoria, né? Seriedade e rigor, né? E empenho que possibilitaram a concretização de um projeto que consolida a importância que a revista ocupa hoje no cenário acadêmico nacional e internacional. É necessário também acrescentar que isso é resultado do empenho da professora Elza, do professor Loparic, dois visionários que revolucionaram o campo de estudos psicanalíticos. A eles, a nossa reverência e agradecimento. Obrigada.